Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos os que estão nos assistindo. Nós estamos aqui com a graça de Deus diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós estudaremos neste terceiro trimestre de 2019 sobre o Evangelho de Lucas. E na lição de número 4, que é a nossa lição, nós estudaremos, conforme o tema que você pode acompanhar aqui, o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Eu confesso para os irmãos que esta é uma lição muito boa, uma lição inclusive intrigante, porque nós nos depararemos com situações nesta lição que nos revelará que algumas vezes alguns segmentos religiosos deixam a desejar no que tange a interpretação e a ação referente à atuação da igreja junto aos demônios. E estudando o Evangelho de Lucas, nós tivemos na lição do número 2 o quanto é importante observar que Lucas registra a presença do Espírito Santo. Na lição 3, nós já vimos Lucas atuando, nos mostrando a alegria no seu Evangelho. E agora, quando chegamos na lição 4, Lucas dá uma ênfase à existência dos demônios, que poucos comentam a este respeito. Então nós vamos estudar esta lição sobre a graça de Deus, com toda a humildade possível, pedindo ao Espírito Santo que nos oriente, que nos capacite acerca de tão importante assunto. E se você é professor de escola dominical, eu te dou a dica que você estude bastante, porque esta lição requer de nós uma dedicação diferenciada, porque é um assunto que é de pouco conhecimento geral, a não ser aquilo que está revelado na Bíblia Sagrada. Alguém pode encontrar no YouTube muita coisa. No YouTube você tem até anjos, você tem algumas coisas que não condiz com a Bíblia Sagrada. Outros até podem ser enganados pelas séries das TV, né? Tem uma série da Netflix que fala sobre Lúcifer, é o tal do Lucifer Morningstar, que é o estrela da manhã. Só que aquela forma que é contada ali sobre aquele personagem não tem relação com o que a Bíblia Sagrada diz. Então você que é cristão deve ter a mente de Cristo e não ser levado até mesmo pela filosofia, que também traz uma noção diferente acerca dos demônios, e o Platão cria dessa forma, tanto que o Platão ele escreveu nos seus livros sobre o mundo das ideias, e ele diz que o mundo presente é uma cópia feita por um demônio. Então nós vamos trabalhar sobre isso. Queremos te apresentar de antemão o material que nós separamos para esta aula. Nós separamos para esta aula este livro que já foi indicado, que é de José Gonçalves, que fala sobre o Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas. Deixa eu fazer aqui só uma pequena análise. Deixa eu ver, irmão, se a divisão da tela está aparecendo bem para vocês, porque se não tiver, eu vou fazer uma reprogramação da nossa câmera, a fim de observar isso aí. Só um instantinho, por gentileza, né? Deixa eu ver se está saindo bem aqui, só um instantinho. Desculpa esse atrapalho aí, tá bom? Espera um pouquinho que eu vou fazer uma reprogramação da câmera, só um instante. Pronto, obrigado. Eu creio que assim ficou bem melhor, porque aí nós vamos conseguir visualizar todo o texto que vai aparecer na tela. Então eu apresento a vocês esse livro de Josué Gonçalves, nós faremos referência dele. Apresento também este livro aqui porque nós trataremos de batalha espiritual. Então nós
vamos discutir bastante sobre este livro, porque muita gente desconhece ou desconsidera o que seja batalha espiritual. E no mesmo mote, este aqui, a arte da guerra espiritual, que nós vivemos uma constante batalha espiritual existente. Neste sentido, eu já apresento também, do curso de Teologia, livros poéticos, porque vai falar sobre Jó. E Jó é o maior personagem que nós temos no sentido da batalha espiritual. É Jó. Jó sofreu isso na pele, então eu te indico este livro. Já falando de teologia, eu vou te indicar então os livros da ETAD, que fala sobre doutrinas bíblicas, e aqui você vai ter a doutrina dos anjos, nós já marcamos aqui, a angelologia, a doutrina dos anjos, na ETAD, para facilitar a nossa compreensão, e do IBAD, que é o curso de teologia até o qual eu sou professor, que ele vai trazer em teologia sistemática. Doutrinas fundamentais e teologia sistemática está na mesma linha, só que aqui é o fundamental, é o necessário, isso aqui vai um pouco mais além. Na linha da teologia sistemática, que também vai falar sobre os anjos, nós temos aqui a doutrina de Deus e dos anjos. Nós teremos aqui, eu trouxe outras teologias sistemáticas, porque algumas das teologias sistemáticas que eu tenho em casa não falam de anjos. Interessante que ela não aprofunda no fator anjos. Aí essa daqui do Strong, ela vai falar também sobre os anjos. A teologia sistemática do Strong vai trazer aqui na página 769, anjos bons e anjos maus. A teologia do Strong. Aí eu trouxe aqui para os irmãos também a Bíblia Defesa da Fé. A Bíblia Defesa da Fé ela vai trabalhar no sentido parecido com a Bíblia Apologética, na mesma linha. Ela analisa o texto bíblico e aquelas críticas que são feitas por alguns segmentos religiosos, ela os rebate aqui no seu comentário, né? A Bíblia Defesa da Fé. Eu digo para você. Trouxe aqui também, ainda tratando de teologia sistemática, da editora Central Gospel, essa Bíblia é da editora CPAD, eu trouxe aqui Manual Prático de Teologia. O Manual Prático de Teologia, ele também vai trazer aqui sobre os anjos maus e os anjos bons. Hoje vamos estudar os anjos maus, no capítulo 8, né? Aí eu trouxe também para os irmãos esta outra teologia de Wayne Grudem. Wayne Grudem também vai falar sobre os anjos. Ele vai trazer aqui a sua orientação acerca dos anjos. Os anjos, Satanás e os demônios, que é o tema da lição de hoje. E por último eu vou apresentar aos irmãos este livro sobre o livro de ouro da mitologia, História de Deuses e Heróis. Por quê? Muita coisa do que se traduz nas igrejas sobre anjos e demônios e anjos caídos, anjos maus, é extraído da mitologia, não está na Bíblia Sagrada. Então nós vamos procurar fazer uma diferenciação para os irmãos entre o que diz a teologia, o que diz a Bíblia Sagrada e o que diz a mitologia. Esta é a revista da CPAD, essa revista é de 2019, ela trata sobre a batalha espiritual. E este evangelho, este aqui também é da CPAD, foi uma lição que foi divulgada em 2015. Vamos começar. Como você está acompanhando aqui, lição de número 4, o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Nós vamos fazer a análise à luz do Evangelho de Lucas, porque nós vamos também encontrar possessões demoníacas nos Evangelhos sinóticos de Mateus e no Evangelho sinótico de Marcos. Mas nós estamos aqui com base exclusivamente no Evangelho de Lucas. Faremos alguma referência aos Evangelhos sinóticos, mas a nossa base será o Evangelho de Lucas, porque o trimestre trabalha sobre Lucas, tá bom? Então, o tema do trimestre, Lucas, uma exposição bíblica e cristocêntrica do Evangelho, da misericórdia e do amor de Deus pela humanidade, através da vida e obra de Jesus, o Filho do Homem. Terceiro trimestre de 2019. Nós já estudamos aí a lição 1, Lucas e o seu Evangelho, lição 2, o Espírito Santo do Evangelho de Lucas, lição 3, Lucas, o Evangelho da Alegria, e agora na lição de número 4, nós teremos o poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Vamos seguindo.
Aqui você tem a sequência das demais lições que nós haveremos de estudar. Ó, temos muito bons aqui, ó. Recebendo o Reino de Deus, a lição número 9, o dever de orar, a Páscoa desejada. Então eu te oriento a não perder as demais publicações. E esses que nós já estudamos estão no YouTube, como também você pode encontrar no Facebook. Se quiser curtir, compartilhar com os demais irmãos, será interessante porque o assunto realmente ele instrui. Vamos à frente. O objetivo desta lição, e o amado professor deve primar sobre isto aqui, porque se você não alcançar esses objetivos, a lição não vai chegar no fim proposto. Vamos lá, mostrar, ensinar e apresentar. Mostrar o que são demônios. Você vai mostrar na Bíblia o que são demônios. 2, ensinar sobre a natureza dos demônios. 3, apresentar o triunfo de Jesus sobre os demônios. Certo? Então você tem esses 3 objetivos. O textuário da nossa lição está em Lucas capítulo 9, versículo 1, que diz: E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Em Lucas, na realidade, nós vemos Jesus com poder sobre a natureza e com poder sobre os demônios. Sobre a natureza vem a questão das maravilhas, né? Até os que são batizados pelo Espírito Santo, nós batizados pelo Espírito Santo, o Senhor concede o dom de operação de maravilhas. A maravilha é aquilo que altera a ordem natural das coisas. Por exemplo, o sol parar é uma maravilha. Uma pessoa que ressuscita dos mortos é uma maravilha, porque ele alterou a sequência. O ideal seria o sol fazer o seu giro, o ideal seria a pessoa apodrecer e ficar só os ossos na terra, porque essa é a sequência natural. Mas quando altera, não é somente um milagre, é uma maravilha, uma coisa extraordinária, entendeu? Então Jesus tem poder sobre a natureza, maravilha, e Jesus tem poder sobre os demônios do mundo espiritual. Então ele tem poder no mundo físico e no mundo espiritual. E nós vamos estudar isso em Lucas. E já fazendo uma corroboração, já que citamos aí Lucas 9:1, eu apresento para você também Lucas 10:17. Em Lucas 10:17 nós vamos perceber que os discípulos de Jesus também têm poder sobre os demônios, e quem disse isso foram os próprios discípulos ao retornarem da grande comissão, que os demônios se lhes sujeitaram. E eles fazem este registro dizendo que até os demônios se lhes sujeitam. Esse é o nosso textual. A nossa verdade aplicada diz: os demônios são seres espirituais malignos, porém submissos aos limites estabelecidos por Deus em sua soberania. Demônio tem poder. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos, diz a Bíblia. Demônios são anjos caídos, é o que nós chamamos de anjos maus. E eles têm poder, porém são limitados. Veja lá em Jó, que o Senhor disse: vá, mas não toque na sua vida. Vá, tire tudo quanto ele tem, mas não toque na sua vida. Então percebemos que eles são limitados. Nós vamos logo mais fazer referência ao endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno, e ele pede a Jesus que autorize eles, os demônios que estavam ali, a legião, entrar nos porcos. Ou seja, se Jesus não autorizasse, eles não entravam, porque quem tem o poder é Jesus. Na mesma ocasião, nós vamos perceber também que no templo tinha alguém que estava endemoniado e disse: já viesse nos atormentar antes do tempo. Nós vamos trabalhar sobre tudo isso, mostrando que eles têm limites. Eu fico triste quando eu encontro algumas pessoas que colocam nas redes sociais, ou até em outdoor, eu já vi em outdoor por aí, um quebra de braço entre Cristo e Satanás, como que Satanás tivesse poder para quebrar braço com Cristo. Não pode. Quando você falar em Jesus Cristo, lembre-se que Ele é todo poderoso, Ele é onipotente. Então não existe poder comparativo entre Cristo e demônios. Demônios são subordinados a Ele e ponto final. Tá bom? O nosso texto de referência para iniciar a nossa discussão está em Lucas capítulo 4, versos 33 a 36. No entanto, separei para vocês aqui o texto do mesmo Lucas, com base já não do 33 ao 36, mas do 31 ao 36,
Separei também para vocês aqui Lucas ainda 8, 26 a 39, se você já quiser ir comparando aí, pode ir comparando. Separei também aqui para vocês, ainda em Lucas, o 9, 37 a 45. Separei também em Lucas, o capítulo 11, versículos 14 a 28. Separei em Lucas, o capítulo 13, versículos 10 a 17, que são os 5 casos que nós analisaremos nessa lição acerca de possessão demoníaca, que é o que nós vamos estudar hoje, certo? Então, o texto base está em Lucas 4, 33 a 36, que diz: E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os demônios imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Daqui nós já poderíamos fazer muitas observações que faremos daqui a pouco, certo? Então, vamos seguir. O motivo de oração da igreja nesta semana é para que os novos convertidos sejam renovados em sua fé. Então eu já peço aqui a Deus que abençoe os nossos novos convertidos. Graças a Deus nós temos visto pessoas se converterem, ainda hoje mesmo, ainda ontem eu fiz contato com uma pessoa que se converteu e sumiu da igreja, e ele me respondeu: meu irmão, eu estou firme, só que estou congregando em outro ministério porque fica próximo da minha casa, então eu glorifiquei o nome de Jesus. Nós tivemos agora há 15 dias uma família que se converteu inteira a Cristo, e nós estamos cuidando dela, discipulando, glorifico o nome de Jesus por isso. Aí nessa semana alguém me procurou e disse que quer também aproximar-se, então isso a gente fica feliz porque vê que Deus tem gerado para a igreja novos convertidos, e que estes novos convertidos tenham a cada dia a sua fé renovada, e por isso nós oramos ao Senhor. Eu te peço que faça isto também. Introdução da nossa lição. Introdução. Jesus veio para destruir as obras dos espíritos das trevas, e Lucas mostra uma gloriosa visão a respeito. Quando você abre a sua Bíblia, você vai encontrar que Deus criou dois seres racionais, seres morais. O Senhor, a Trindade, criou os anjos e os homens. Esta é a sequência: anjos e homens. Primeiro anjos, no eterno passado, Gênesis 1 e 1. Depois homens, na reforma da terra, a partir de Gênesis 1 e 2 a seguir. Gênesis 1 e 3 a seguir. Criando os anjos, que são seres racionais e morais como os homens, nós temos em Ezequiel, nós temos em Isaías, que os anjos rebelaram-se contra Deus, sob a liderança de Lúcifer, que é chamado também na Bíblia de Beelzebul, de Abaddon, de Apolion, de o destruidor, de o inimigo, de o diabo, de Satanás. E quando estes seres, um terço deles foi expulso da presença de Deus, alguns foram presos no poço do abismo, que em breve nós estudaremos aqui na Escola Dominical em Escatologia, aquilo preparando-se para a EBD sobre escatologia, comentando alguma lição da Escola Dominical, e os demais ficaram nos ares. Infelizmente, existem algumas igrejas ensinando que o demônio está no inferno, lá embaixo no centro da terra, né? E ainda dizem alguns irmãos, têm visões que vão até lá e lá ver ele de chifre, com um tridente na mão e
e etc., deveria ser alguma coisa até parecida com isto aqui, ó. Deveria ser até alguma coisa parecida com isto aqui, um tridente e tal. Eu lamento dizer que isto aí é a visão da mitologia grega, não é a visão da Bíblia. A visão da Bíblia é que alguns que caíram poderosíssimos estão presos no poço do abismo e eles somente sairão de lá, se eu não me engano, na batalha de Gog e Magog. Nem na batalha do Armagedon eles sairão, mas na batalha de Gog e Magog eles sairão. Tem alguns que vão sair durante a grande tribulação, mas eu não consigo especificar neste momento, porque esqueci de verificar esse detalhe na Bíblia. Então, para não errar, para não te induzir em erro, eu não vou comentar. Mas o certo é que não tem ninguém no inferno, ponto. Nem aqueles que morreram e nem os demônios. Todos os que morrem voltam a Deus, estão separados, né? Estão aguardando o julgamento. A parábola do rico e Lázaro deixa isso claro. E depois do julgamento serão enviados no inferno, no lago de fogo e enxofre, que no Novo Testamento às vezes confunde-se com a expressão inferno, com a expressão Hades, com a expressão Geena. É o lago de fogo e enxofre. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas os primeiros que serão lançados no inferno serão o anticristo, o falso profeta e as nações que estiverem contra Israel na batalha do Armagedon, que é chamado na Bíblia de os bodes que estarão à esquerda, está lá em Apocalipse. Estes entrarão no inferno. Não tem demônio nenhum no inferno. Os demônios estão nos ares. Haja vista Daniel registrar lá no seu livro, me parece no capítulo 12, se eu estiver enganado sobre o capítulo, me desculpe, mas está no livro de Daniel, que ele orou e Deus enviou o anjo Gabriel com uma mensagem. Só que o próprio anjo Gabriel diz isso a Daniel e Daniel registra. Só que quando Gabriel vai descendo, o príncipe da Pérsia, ou os anjos que principiam sobre a Pérsia, impediram a passagem de Gabriel, que Gabriel não é, segundo a Bíblia diz, anjo guerreiro, é anjo mensageiro. Então, se Deus não deu ordem para ele guerrear, ele não vai guerrear. É importante nós sabermos disso. Quando então Gabriel requer apoio, e vem então Miguel, como diz o texto, um dos primeiros príncipes, e abre caminho, e Gabriel agora passa e dá a mensagem a Daniel. Prova que os anjos estão nos ares. Quando nós formos para o livro de Jó, e nós conversarmos, nós lemos no livro de Jó sobre o diálogo de Deus e Satanás, nós vamos ter que Satanás disse que estava rodeando a terra e passeando por ela. Satanás não estava no inferno. Nesta circunstância, meu irmão, é bom que você saiba que os anjos não estão no inferno, eles estão nos ares, entre nós e o céu. Eles estão nos ares, o céu de Deus, o terceiro céu, estão nos ares, certo? E estes anjos, eu não consigo te passar agora no versículo bíblico, mas eu tenho absoluta certeza que eu li a esse respeito e vou pesquisar e te passarei depois. É porque me veio à mente agora, olha a quantidade de teologia sistemática que eu tenho aqui, então eu vou conseguir te dar a resposta. Eles foram despidos da sua veste espiritual, eles caíram. Logo, você vai perceber que anjo nenhum ocupa corpo de homem ou de animal. Anjo nenhum. Mas os demônios, que estes anjos caídos são tidos entre nós como demônios, tendo como chefe Lúcifer, eles ocupam corpos humanos, corpos de animais. Por quê? Porque eles estão despidos da sua vestidura espiritual. E é sobre esta classe de seres caídos, que nós chamamos de demônios, que a Bíblia vai chamar de demônios, que Lucas vai comentar. Possessão demoníaca, você vai encontrar com raridade no Antigo Testamento. Você vai ver a serpente que foi possessa lá atrás. Então, com raridade você vai encontrar. Mas não existia a ideia clara do que fosse expulsão de demônios, até porque a expulsão de demônios ela tem eficácia sob o nome de Jesus. E Jesus estava no Antigo Testamento, mas em teofania.
não estava no Antigo Testamento como no Novo, que ele é o Messias, como o enviado de Deus, o Cristo. Desta sorte, você vai encontrar até nos livros históricos, especialmente de Flávio Joséfo, dizendo que Salomão chegou até a criar, não está na Bíblia, raízes, alguma coisa assim, para que expulsassem demônios, né? Você vai encontrar o rei Saul possesso por um demônio, mas você só vai ter a ação da expulsão de demônios no Novo Testamento com Jesus, e ainda dizendo que alguns demônios só saem com jejum e oração. Todos saem em nome de Jesus e alguns só com jejum e oração. Eu, particularmente, já tive a experiência em algumas ocasiões de expulsar demônios. Então a gente sabe que é uma situação verídica, real, clara. E nós vamos trabalhar aqui, daqui a pouco, observando que os demônios não estão somente lá nas periferias da cidade, como muita gente pode imaginar, não. Os demônios também estão rondando vários locais, inclusive igrejas. Se você pensar que por causa da pregação da palavra, por causa de um culto, não tem demônio, você está enganado. Você está plenamente enganado. Você vai ver daqui a pouco que tinha demônio na sinagoga. Os demônios estavam próximos de Jesus. Aí alguns pregadores chegam, bate o pé e grite para que movimente o inferno. O inferno não tem ninguém. Primeiro erro. Segundo, demônio não sai correndo com palavras assim não, meu irmão. Demônio se submete ao testemunho, demônio se submete à vida consagrada, demônio se submete à palavra de Deus. Alguns chavões, alguma gritaria, alguma coisa, não funciona em relação aos demônios, tá? Então vamos aprender isso aqui no Evangelho de Lucas. A nossa lição se divide em alguns pontos, em 3 pontos. O primeiro ponto diz: demônios, o que são? É o primeiro ponto da lição. O segundo, a natureza dos demônios. E o terceiro, como Jesus lidou com os demônios. Então vamos ao primeiro ponto. 1.1, designações comuns. Vamos à introdução do primeiro ponto. Eles são seres espirituais malignos, com várias designações e atitudes múltiplas. Embora sejam invisíveis, agem no mundo e os seus efeitos podem ser notados, bem como a anulação deles pelo poder de Cristo Jesus. Abrindo a tua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, você vai encontrar que nós vivemos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Esta nuvem de testemunhas refere-se tanto aos anjos como aos demônios que nos rodeiam. A Bíblia nos dá alguns flashes, ou como diz o meu pastor, alguns highlights acerca deste assunto. Por exemplo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O inimigo está bramando como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Você vai para João 10 e vai estar escrito: o ladrão não veio senão matar, roubar e destruir. Então estas são inferências e referências acerca da existência dos demônios entre nós. O apóstolo Paulo e outros escritores da Bíblia vão classificá-los em tronos, poderes, principados, potestades e dominações. Tronos, poderes, dominações, principados e potestades. Essa é a forma que eles são classificados. Nós temos a classificação dos anjos como anjos, arcanjos, ou mensageiro, arcanjo, querubim e serafim. Os serafins são aqueles que aparecem em Isaías com asas, 6. 2 cobrem os olhos, 2 cobrem os pés e 2 voam. Não necessariamente anjo tem asa, porque asa, para nossa compreensão, está ligada a pássaros, porque com a força das asas, eles rompem a gravidade e conseguem voar. Anjo não está submisso à gravidade terrena, por esse motivo o anjo não precisa de asa. Então aquela asa lá foi uma forma de fazer Isaías compreender. Aí nós temos depois dos serafins os querubins, que são os anjos guerreiros, protetores, né? E tem o arcanjo, que a Bíblia registra Miguel. A Bíblia Católica vai apresentar alguns aí, Rafael, etc.
mas nós cremos não o que está nos livros apócrifos, mas o que está na Bíblia Sagrada. Né? A Bíblia Sagrada fala somente de Miguel. Falando em apócrifo, alguém poderá fazer uso aí do livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro apócrifo. No livro de Enoque, você vai encontrar algumas coisas acerca de anjos e de demônios e de uma batalha no céu que não fecha com aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então a nossa orientação é que, para evitar de você comer certas comidas, empanzinar ou até mesmo morrer, você fica com a Bíblia Sagrada, que é alimento puro e santo que te leva para o céu. Então nós temos anjo, arcanjo, querubim, serafim, é o que a Bíblia fala. Nós teremos também principados, potestades, tronos, poderes e dominações. É desta forma. Uma coisa que é interessante saber é que existe organização entre os anjos, logo existe também entre os demônios. E nós temos isso pelo que disse o próprio Daniel. Daniel falou que foi o príncipe da Pérsia. Então, por tratar de principados, potestades, é como se houvesse uma divisão. Um governasse sobre uma região, outro governasse sobre outra, aí sobre sub-regiões e assim por diante. Mas acontece que existem igrejas por aí, em alguns estados até, que quase que dão o nome do demônio que ocupa aquela rua. Meu irmão, vamos parar com isso. Não é bem assim que funciona, tá bom? Então, nós vamos aprender hoje como Jesus agiu e que os irmãos tenham sabedoria e hajam também da mesma forma. Vamos lá. Seguindo então, lemos a introdução, nós vamos agora para as designações comuns. Os espíritos fiéis são chamados de anjos santos, guardaram o seu principado e mantêm-se na sua posição, 2/3. Os espíritos rebeldes são demônios, então, de 3, 1/3 caiu. Esses são os rebeldes, os anjos maus, os demônios. Então você já aprendeu que os anjos caídos são os demônios que estão registrados no Novo Testamento. Demônios vem do grego daimon, que significa como um espírito sobrenatural. Então, alguém diz por aí, não existem, mas existe. Quem falou que eles existem foi o próprio Jesus, tá bom? São anjos de natureza maligna, seres espirituais de natureza maligna. Eles vêm para matar, para roubar e para destruir. Está lá em João capítulo 10, versículo 10. No Evangelho de Lucas, são chamados de, capítulo 4, demônios imundos. Capítulo 4 ainda, espíritos imundos. Capítulo 7, espíritos maus. Capítulo 8, espíritos malignos. E nós vamos ainda aprender ou estudar sobre outras coisas que acontecem com eles. Vamos à frente. Eles têm um chefe. Este ser é considerado o líder este ser considerado o líder dos demônios é chamado no Evangelho de Lucas de... Qual é o nome do chefe dos anjos? Eu já falei para vocês. Diabo, Satanás, Belzebu, príncipe dos demônios. Isso está registrado só em Lucas. Mas você vai encontrar no Apocalipse, registrado por João, Abaddon, Apolion. Você vai encontrar ele como destruidor. Você vai encontrar ele em outras passagens da Bíblia como Lúcifer. Mas em Lucas, ele aparece com esses 4 nomes: Diabo, Satanás, Belzebu e príncipe dos demônios. Já está aí, ó, demônios, príncipe. Poderia ser príncipe dos anjos caídos, mas é príncipe dos demônios. Esta figura ilustrativa aqui, porque alguns vão pensar também que Satanás tem uma cara feia, chifre, etc. Ele é um dos seres mais belos de Deus. Então, precisamos saber que quem vê cara não vê coração. Tem tanta gente bonita que não passa de bandido, então não vamos confundir essa situação, tá? No direito tem um filósofo chamado de Lombroso. O Lombroso tinha uma teoria que o bandido ele já tem uma cara natural, né? Aquele que é bonitinho, nariz afilado, todo ajeitadinho, etc. Aquele ali seria o cidadão. O outro, de nariz chato, de cor tal, seria o bandido. Então vamos evitar esse tipo de coisa, porque isso na realidade é uma discriminação e não passa nada mais nada menos do que um exclusivismo, né? Foi nesse sentido que andou Hitler,
querendo criar uma raça pura a partir da raça ariana, e não é assim que funciona. Nós cristãos sabemos que Paulo disse: entre nós não existe bárbaro, cita, macho, fêmea, não existe. Nós somos todos servos do Senhor. E o maior exemplo disso é quando Paulo escreveu a sua carta a Filemão, dizendo: Filemão, lembra de Onésimo? Pois é, Onésimo te roubou, Onésimo se converteu e hoje eu te mando como fiel ministro. Como é que pode um ladrão ser chamado de fiel ministro? Leia lá na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios, na carta a Filemão, você vai ver Onésimo recebendo as suas qualificações como fiel. O ladrão se tornou fiel porque Jesus Cristo é quem transforma. Aproveitando aqui este momento, eu tive uma experiência há poucos dias sobre um demônio. Deixa eu explicar melhor. Tem uma querida pessoa um querido irmão que por acaso ele é toxicômano, ele está se recuperando, Jesus está cuidando dele, ele está numa casa de recuperação, mas ele teve alguma experiência com drogas, e ele disse que quando ele estava drogado, ele tinha visões acerca de demônio. Ele disse que via demônio de vários braços, via demônio de vários olhos, de um olho na testa, de várias cores, grande, pequena, etc. E ele disse que esses demônios conversavam com ele e o orientavam. Ele chegou a me contar algumas experiências, inclusive uma delas com a esposa dele do lado, onde ele disse: você lembra daquela situação? Uma situação em que ninguém estava vendo o ser, mas ele conversava com o ser, e alguma coisa que o ser falou para ele estava acontecendo em um determinado local. Então, para você ter aquela noção de que o mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe e nós vivemos uma constante batalha. O mundo espiritual ele está ao nosso redor e derredor a todo instante. Tá bom? Vamos à frente. Observemos alguns textos que vai falar sobre esses títulos. João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai, o chefe. Vós tendes por pai o diabo. Então João 8,44, o chefe dos demônios. Mateus 25,41, que os anjos os acompanham, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Isso aí fazendo uso dos evangelhos sinóticos, né? O evangelho sinótico de Mateus, o quarto evangelho que é o evangelho de João. E fazendo uso lá de Ezequiel 28, que eu já fiz referência aqui, do 12 ao 15, Lúcifer se rebelou contra Deus. Aí tá essa parte que está sublinhada aqui, ó. Você foi ungido como um querubim guardião. Então a origem dele é das hostes celestiais. Infelizmente ele se rebelou contra Deus, quis ser igual a Deus, queria construir um trono, subir até o trono e lá ser semelhante ao Altíssimo, o que me deixa entender que ele não tem noção de como é Deus, porque para ele, que já é um ser espiritual, Deus está lá acima. Então ele não tem a menor noção. E hoje ele utiliza a mesma estratégia, querendo levar os homens a seguirem a sua artimanha, né? Tanto que no próximo aqui nós já vamos falar da artimanha que ele utilizou, possuindo uma serpente, ele utilizou para convencer Eva a comer do fruto, e depois Eva fez a mesma dinâmica, tentando convencer Adão. Vamos à frente. 1.3. Os demônios, os inimigos de Deus. Os demônios tratam de seres contrários a Deus e ao seu plano redentor para a humanidade, maus e malignos. Ou seja, considerando que os demônios vivem na dimensão eterna, e na dimensão eterna não se aceita pecar, ao pecarem foram expulsos do céu. Ponto. Aqui na Terra, nós que vivemos o tempo Cronos e não o Kairos, que é uma dimensão eterna, infelizmente pecamos, mas felizmente o Senhor nos dá oportunidades até que o nosso limite no tempo Cronos seja encerrado. Quando for encerrado o nosso limite no tempo Cronos, não haverá mais possibilidade de pecado, tanto que não pecaremos porque estaremos na dimensão eterna. Uma vez eles tendo pecado, foram expulsos e agora se tornaram
rivais dos homens. Tanto que Jesus deixa claro, o diabo, vosso adversário. O diabo é nosso adversário e não de Deus. E ele agora quer matar, roubar e destruir, porque o homem que foi feito um pouco inferior aos anjos consegue agradar a Deus. O próprio Filho de Deus, que compõe a Trindade, que está superior acima a tudo o que Lúcifer imagina ser Deus, desceu a forma de homem. Não desceu a forma de anjo, desceu a forma de homem. Então isto é interessante. Por esse motivo, os demônios são nossos inimigos. Quando amamos o mundo, o pecado, nos constituímos também um inimigo de Deus. Isso é muito forte. Vamos à frente, ainda no item 1.3, demônios e inimigos de Deus. Os demônios procuram impedir que as pessoas entendam a mensagem do Evangelho. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Inclusive em Coríntios tinha uma ideia deturpada, que é até por esse motivo que as mulheres de algumas igrejas, que das igrejas de Corinto usavam véu, era por causa que o véu foi dado, o cabelo foi dado em lugar de véu, etc. Mas as mulheres cobriam, segundo diz a tradição, né, para que os ouvidos ficassem protegidos, de alguma atuação demoníaca, porque em Corinto, naquela igreja, naquela congregação, cria-se que, assim como Eva foi induzida pelo diabo, as mulheres também poderiam ter esse mesmo entendimento, essa mesma indução e acabar interrompendo a obra. É um caso local da igreja de Corinto. É lamentável que uma situação dessa seja passada para mulheres do Brasil e algumas ideias sejam que as mulheres devem ter a cabeça coberta. Se as mulheres são iguais aos homens, os homens não têm a cabeça coberta, por que a mulher tem? Então não vamos entrar nesse mérito. Mas o diabo realmente ele tende a interpretar, a fazer com que alguém entenda de forma diferente o que está sendo dito. E isto, infelizmente, afeta também as igrejas evangélicas da atualidade. E ainda promovem falsas doutrinas. Está lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Falsos mestres que buscam suas fontes, seus conhecimentos em fontes turvas, não buscam a sã doutrina, acabam transmitindo para a igreja falsas doutrinas. Dizem que tem demônio no inferno, dizem que tem gente lá no inferno, alguns têm visão que vão até o inferno, outros mandam bater o pé para que os demônios saiam em retirada e criam assim aquela onda, aquela áurea de uma glória que não existe na Bíblia Sagrada. E esses tipos de ensino acabam dando a alguns um perfil que pessoas que não costumam andar em escola dominical, em culto de ensino, em escola bíblica de obreiro, não cursam um curso de teologia, não assistem uma videoaula como essa, não lê a Bíblia Sagrada, seguem esses pregadores e daqui a pouco nem o próprio pastor da igreja está conseguindo ter mais moral diante dessas pessoas, porque fulano, cicrano e beltrano fazem isso. Ensino diferente. Eu recordo que tinha um certo comentador de mídia aí, que todos os sábados induzia as pessoas com certos assuntos, e eu vi muitos pastores terem dor de cabeça por causa dessas induções, quando na realidade o crente deve estar próximo da igreja local, dos ensinos locais, porque o pastor direcionado por Deus vai trazer mensagem que vai beneficiar ou aprimorar, afinar você na sua igreja local. Então, um assunto que é tratado de forma geral não serve. Ele serve quando o assunto trata de doutrinas fundamentais da fé cristã. Agora, quando ela vem direcionada, não serve. Então, muito cuidado. Na parábola do semeador, eles são representados nas aves que tiram o coração e do coração a semente da palavra de Deus, impedindo que os homens deem frutos. Então, os demônios aparecem, neste caso aqui indiretamente, né? E depois Jesus explica na parábola do semeador. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu, não é as aves do inferno, é as aves do céu, a comeram. Então, dando a entender que os demônios fazem
desserviço diante da obra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Ponto 2 da nossa lição: a natureza dos demônios. A natureza dos demônios resume-se em fazer oposição a Deus e ao homem. Não existe a ideia de que demônios fazem coisas boas. É irritante as séries de TVs que tem por aí, que criam um demônio com boas ações. Aquilo ali é para enganar. Aquilo ali é o inimigo fazendo uso da mente dos autores dos filmes, dos seus produtores, para enganar a mente daquele que está acompanhando. Como também não existe aquelas teorias do yin e do yang, onde tudo que é mal tem um pouco de bom e tudo que é bom tem um pouco de mal. Onde nós assistimos os desenhos animados e nossos filhos assistem, em que o herói, num dado momento, se torna mal, o malvado, num dado momento, faz o bem. Não! Deus é bom. Jesus Cristo diz: por que me chamas bom, se bom é meu Pai que está nos céus? Deus é bom, mas o demônio é mau. Lúcifer, quando caiu, levou um terço dos anjos, e Apocalipse vai falar da serpente, do dragão, que com a sua cauda levou um terço dos anjos. Aqueles que foram junto com ele se tornaram seus súditos. Não vão direcionar ninguém ao céu, pelo contrário, vão direcionar à perdição. O que eles querem é que não sirvam ao Senhor e morram, e depois que morrerem sejam julgados, e depois do julgamento sejam lançados no inferno. Que a Bíblia diz: vão para o inferno todos aqueles que se esquecem de Deus. Então vamos lembrar desse detalhe aí, tá bom? Vamos seguir aqui. 2.1. Eles são tentadores. A questão da tentação, meu irmão, ela é importante porque a tentação só se dá por causa dos nossos instintos. Eles não tentam aquilo que nós não temos instinto. Tá bom? Se você por acaso perder a visão, ele não vai te tentar com a visão, não vai te mostrar coisas belas para você desejar, porque você perdeu a visão. Então nós temos os 5 sentidos: tato, visão, olfato, paladar, tato, visão, olfato, paladar e audição. Ele vai nos tentar pelos 5 sentidos, aguçando os nossos instintos: instinto de aquisição, instinto de autodefesa, instinto de reprodução. Ele vai nos atacar neste sentido. Então, pelo tato nós temos às vezes o instinto de aquisição, ou pelo tato nós temos o instinto de autodefesa, ou pelo tato nós temos o instinto de reprodução. É nisso que ele vai atacar. E quando Tiago escreve a respeito da tentação, Tiago vai dizer que é o único aborto que pode acontecer, é o aborto da tentação. Porque se não abortar a tentação, ela nasce. E se ela nascer, produz a morte. A tentação, ela entra pelos 5 sentidos, tato, visão, olfato, audição, paladar. Ela entra, e se ela não for arrancada, se ela não for abortada do nosso coração, ela vai gerar a morte, vai gerar o pecado, infelizmente. E eles então, sabendo quais são os nossos desejos, e aí tem muita gente que tem medo de orar, de falar, porque o demônio vai ouvir o que ele vai falar e vai trabalhar contrário. Cuide com suas palavras, cuide com suas palavras, como diz lá Salomão em Eclesiastes: guarda o teu pé, a tua boca quando estiver diante de Deus. O Senhor precisa que você fale até para que se torne testemunho entre os anjos. O Senhor precisa que você diga que foi Ele quem fez alguma coisa, ou que você quer alguma coisa, para que os demônios saibam que é a você que Ele serve, como o Senhor fez teste com Satanás diante de si, no caso de Jó, que está lá no livro de Jó. Então você precisa falar. Agora, se você, no momento de displicência, vê uma situação e fala, Jesus já disse: no seu coração você já cometeu o pecado. Então, cuidado com aquilo que você fala, porque a boca só vai falar do que está cheio no coração. Ele não sabe o que está lá dentro, mas você falou, ele sabe. Então, cuide com o que você fala, não saia da nossa boca a palavra torpe, não sejamos displicentes, mas na hora que você for orar, produza palavras para que o nome do Senhor seja engrandecido e gere testemunho no mundo espiritual, que Hebreus 12:1 diz que nos rodeia. Com a boca
a Bíblia diz, com o coração crê para a justiça, mas com a boca faz confissão para a salvação. Está lá na carta aos Romanos. Cuide disso. O próprio príncipe dos demônios, eles são seres tentadores. O diabo é o agente da tentação. Ele é o agente. E ele é o autor da tentação. E os seus agentes saem cumprindo as suas ordens. Por isso que ele é chamado de príncipe. Quando Jesus se preparava para dar início ao seu ministério público, foi tentado pelo diabo. O diabo leva Jesus e diz: tu és o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pão. Tu és o Filho de Deus? Pula daqui. Tu és o Filho de Deus? Me adora que eu te darei tudo aquilo. Então ele trabalha sobre as nossas aspirações, as nossas vontades. Só que Jesus, o nosso Senhor, venceu e venceu pela palavra. Vamos ouvir a palavra de Deus para que nós vençamos. Cada pecador é tentado por sua própria cobiça. Quando o pecado é consumado, gera escravidão e morte. E aí eu preciso que você saiba que o pecado tem 3 níveis. Existe um nível interno, só contra você. Às vezes você peca só contra você. Existe um nível externo, quando você pega contra o próximo. E tanto o interno quanto o externo leva ao terceiro nível, que é quando você peca contra Deus. Se você pecou contra o próximo, se você quer se livrar desta prisão, desta cadeia praticada contra o próximo, vá até ele e confesse a ele. Faça aliança com ele, peça perdão a ele. Aí você estará bem e até não vai sofrer, porque nós sabemos das doenças psicossomáticas, e as doenças psicossomáticas, na sua maioria, se dão porque internamente dentro da pessoa tem algo que não foi resolvido. Então, faça isso. Escravidão, né? Pois os demônios passam a inflamar mais fortemente esse pecado gerado. Aqui, apesar de ter um demôniozinho e um anjozinho do lado de lá, vai justamente contrário ao que nós estamos ensinando. Porque os demônios não têm esse formato aqui e também não tem um anjo do outro lado dizendo isso. O Senhor não manda os anjos para ficar interferindo na nossa vontade. Aqui seria o teu eu interno. É a batalha íntima entre você. É o espírito cogitando contra a carne. O teu espírito está pronto, a tua carne é fraca. Então, eu vou pedir que desconsidere essa imagem aqui, mas entenda que o inimigo vai enviar a você somente aquilo que satisfaz a tua carne. Vamos à frente. Definição teológica do Dicionário Teológico de Claudionor Corrêa de Andrade. Estímulo, tentação, né? Estímulo que leva à prática do pecado. Embora a tentação em si não constitua pecado, que Jesus foi tentado, no entanto não pecou, o atender às suas reivindicações, as reivindicações da tentação, caracteriza a transgressão das leis divinas. É daí onde vem o pecado. Então, ser tentado não é o problema. O problema é ceder à tentação. Ceder à tentação é para os fracos. Forte é resistir o pecado. Suportando a tentação. Aí tem a propaganda da Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Inclusive, a palavra, a expressão grega para tentação e para provação é a mesma. É a mesma, né? Mas Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus só prova. Deus não é tentado e a ninguém tenta. Então entenda. Quem tenta é o inimigo, mas ele tenta dentro de um limite estabelecido por Deus. Alguém pode interpretar errado e entender que é Deus que está tentando. Busque o texto bíblico que você vai entender. Agora Deus prova. Quando alguém é tentado é para que caia. É o inimigo quem age. Quando alguém é provado é para que suba. Alguém tem uma bênção para receber, o Senhor o prova. O Senhor quer subir de responsabilidade, o Senhor o prova. E assim acontece, apesar da palavra ser a mesma, mas tentação é uma coisa, provação é outra, tá? Com a tentação dará também um escape, para que
a possais suportar. Quando alguém é tentado, o Senhor dá escape. A especialidade dele, do inimigo, é enganar e acusar. O inimigo ele leva por caminhos que aos olhos humanos parecem direito, mas o fim dele é caminho de morte. O diabo tenta, o inimigo, os demônios tentam, para que alguém produza um ato que vai ganhar dinheiro no momento, mas lá na frente, como tem aí os casos daqueles que mexem com droga, lá na frente morrem. E infelizmente é até adágio da polícia civil e militar. Nunca vê um traficante de droga morrer velho. Todos morrem jovens. Quando chegar aos seus 20, 18, 19, 20 anos, 24 no máximo, já estão morrendo. É caminho de morte. Mas aquele que serve ao Senhor tem vida e paz. Então, seguindo o nosso comentário, lendo o texto que está aqui, ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Satanás e todas as hostes angelicais serão presas durante 1000 anos, 75 dias antes do milênio e 75 dias, isso está em Daniel 12, se não estou enganado, se você quiser conferir, antes do final do milênio. E a terra, depois da grande tribulação, das catástrofes, das destruições da grande tribulação, vai gozar de um período extraordinário. Por quê? Porque não terá nenhum tentador sobre a terra. Glorificado seja o santo nome de Jesus, louvado seja Ele pelo que tem preparado para a igreja. Item 2.2, eles possuem pessoas e animais. Aqui, antes de nós fazermos a leitura, eu quero que você acompanhe comigo esses textos que nós separamos aqui exclusivamente em Lucas. Eu sei que você está vendo aí, ó. O nosso texto é exclusivamente de Lucas, né? Foi registrado por Lucas. O nosso primeiro caso aqui de Lucas está no capítulo 4, verso 31 a 36, que faz parte da nossa leitura de referência, nosso texto de referência. Ele vai falar do endemoniado de Cafarnaum. Aí eu fiz a referência aqui também ao Evangelho Sinótico de Marcos, que fala a respeito também, inclusive, os evangelhos sinóticos são interessantes você estudar, porque existem informações que Lucas, na sua pesquisa, não registrou, mas quando você vai para Marcos e você vai para Mateus, você vai encontrar, né? Então é interessante. E olha o que diz o texto aqui. São 5 casos que nós te apresentaremos. Aqui diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Quem desceu? Jesus. Que dia era? Sábado. Onde ele estava? Na sinagoga. E admiravam-se da sua doutrina, a forma como Jesus falava, como explicava as coisas do céu, etc. Eles se admiravam, porque a sua palavra era com autoridade. Já dizia que os demais não tinham autoridade ao falar, né? E a autoridade se vê pelo cumprimento daquilo que prega e pregar aquilo que vive. E estava na sinagoga um homem. Onde é que o homem estava? Na sinagoga, ou seja, no local onde se reunia para aquela realização religiosa, quer dizer que dentro da igreja, que tinha um espírito de um demônio imundo. Então é possível que alguém esteja dentro da igreja endemoniado? Sim. É possível que o crente? Sim, é possível, desde que dê lugar. Olha que coisa pesada. E este exclamou em alta voz, o demônio exclamou em alta voz, o demônio está dentro do homem, dizendo: ó, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. O demônio aqui revelou quem Jesus Cristo era e fez um elogio. Mas Jesus não está disposto a elogio, não. Já pensou alguém expulsar um demônio e o demônio começar a falar que ele fala bem, que ele prega bem, que ele... Não vale essa conversa, não. Expulse ele. E Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Isto é para corroborar com o que nós temos aqui, ó, que os demônios encontram-se numa condição desesperadora, diferente da qual Deus os criou. Eles
encontram alguma espécie de alívio quando habitam em pessoas e até animais. Os demônios podem habitar pessoas ou animais. E Lucas registra esse fato com as várias representações que nós vamos fazer aqui. Aqui fala do endemoniado de Gadara ou Gadareno, mas nós vamos colocar outra referência. Então aqui, este personagem estava dentro da igreja. Vamos ao 2. Né? O endemoniado gadareno, que é o texto que está no slide, né? Lucas capítulo 8, verso 26 a 39, também no Evangelho Sinótico de Mateus capítulo 8, 26 a 34 e Marcos capítulo 1, versículo 5, de 1 a 20. Capítulo 5, versículo de 1 a 20. E navegaram para a terra dos Gadarenos, ou seja, Jesus saiu da região da Galileia e passou pelo mar de Genezaré, o mar grande, e foi até a região de Gadara, né? E quando ele chega em Gadara, que está de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu do barco e desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, não vinha do sepulcro, vinha da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, estava nu, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O cara está vindo dentro da cidade, nu, mas morava nos sepulcros. Olha que coisa horrível. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele e exclamou, dizendo em alta voz, né? Quem falou não foi o homem, quem falou foram os demônios que estavam nele. Acompanha aí o que ele falou. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Vejam que os demônios reconhecem que Jesus é Filho do Altíssimo. Algumas religiões vão dizer que Jesus Cristo nem Deus é, mas os demônios que vivem na dimensão espiritual dizem que Jesus é o Filho do Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. No outro também diz, já viestes nos destruir, viestes nos atormentar. Aí diz, ele pede que não atormente porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava. Jesus então mandou que o espírito saísse do corpo dele. E perguntou-lhe Jesus, é a única vez que nós encontramos Jesus conversando com demônios, é esta daqui. Agora veja qual é o tipo de conversa. Jesus então pergunta para ele, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião. Ele respondeu que era legião porque não tinha só um dentro dele, tinham vários. Ele respondeu para Jesus que era legião porque dentro dele tinham vários. Só um instantinho que eu vou fazer uma correção aqui para ficar mais inteligível. Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E esses demônios então agora entraram em desespero. Não nos manda para o abismo. Jesus tem poder sobre os demônios, que é o título da lição. No outro lá, Jesus mandou sair. Neste aqui, eles não queriam ir para o abismo. O abismo é o que nós já falamos. Não nos mande para onde estão aqueles outros, porque estes aqui estão soltos dos ares. E outros estão presos. Eles não queriam ser mandados para lá. Aí alguém pensa que é o abismo que tinha ali próximo. Não, aqui é o abismo onde os outros estão presos. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos e rogaram que os deixassem entrar nos porcos. E Jesus concedeu. Pronto. Jesus concedeu. Lógico, quem domina sobre os demônios é Jesus. Vamos à frente. O terceiro exemplo está a cura de um jovem lunático. O rapaz, como nós sabemos hoje, sofria de epilepsia. Não quero dizer com isso que toda epilepsia que existe é possessão demoníaca. Mas aqui está uma prova que possessão demoníaca pode gerar epilepsia.
que possessão demoníaca pode gerar outros tipos de enfermidade que nós vamos trabalhar daqui a pouco. E aconteceu, capítulo 9, versículo 37 a 45, no dia seguinte, que descendo ele do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho, ou seja, intercede por ele. Eis que o espírito o toma e de repente clama, ou seja, dá um grito e começa a se despedaçar, a se debater e espumar, e só o larga depois que o está quebrantado. Quando ele está todo machucado é que o espírito larga. E o homem tinha rogado aos discípulos de Jesus que os expulsassem, e os discípulos não puderam. Versículo número 40. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula! Ô irmão, quando acontece de um demônio vir a nós e nós não expulsarmos, a qualificação que o Senhor tem para nós é esta: geração incrédula e perversa. Aí Jesus: até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazendo cá o menino. Aí trouxeram o menino a Jesus, e quando vinha chegando, o demônio o derribou e começou a convulsionar, e começou a dar aquele espetáculo, e Jesus simplesmente mandou Jesus simplesmente mandou que o demônio saísse, e o demônio saiu. E isso para deixar claro que não devemos conversar com o demônio, que demônio elogia e os elogios é para nos derrubar, porque ele é enganador. Quando alguém conversa e faz pergunta, como alguém faz entrevistas por aí com o demônio é mentiroso. Ele nunca vai lhe contar o que você quer saber, ele vai contar o que você quer, nunca vai lhe contar a verdade, ele vai contar aquilo que vai satisfazer o teu ego. O demônio é mentiroso. E por último, o demônio não deve ter oportunidade, porque ele vai causar espetáculo dentro da igreja. E nós vimos aqui que às vezes os discípulos não conseguem. Se não consegue, Jesus respondeu: é com jejum e oração. Certo? Vamos ao quarto caso. O homem mudo. Nós acabamos de falar de um que tinha epilepsia, tido como louco, tido como lunático. Agora o homem mudo. É Lucas capítulo 11, versículos 14 a 28, que você pode encontrar também no Evangelho Sinótico de Mateus capítulo 12. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo do demônio, o mudo falou. Um homem mudo. Inclusive, nessa ocasião, eles dizem que Jesus expulsa demônio pelo poder de Beelzebul. E Jesus explica para eles que se ele expulsasse demônio pelo poder de Beelzebul, o reino estaria dividido. Mas veja, um homem mudo por causa de um demônio. Então, irmãos, há enfermidades que podem ser possessão demoníaca. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo e termos os dons espirituais, porque há um dom chamado discernimento de espírito. Nós tivemos uma lição da escola dominical há poucos dias, onde mostrou no segundo trimestre, no primeiro trimestre, que nós temos problemas psicológicos, mas nem sempre. Alguns casos pode ser possessão demoníaca. Então não podemos desprezar a ação do profissional da medicina, mas também não podemos desprezar o poder de Deus que pode curar aquela enfermidade naquele momento, porque trata-se de uma possessão demoníaca. Vamos ao quinto e último exemplo de hoje, a cura da mulher paralítica. Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. E esse aqui é interessante, não tem nos evangelhos sinóticos, foi só Lucas que escreveu. E aí você vai lembrar que Lucas era um médico. Sendo Lucas médico, Lucas fez questão de registrar este fato com minúcias e detalhes. Verso 10 do capítulo 13 de Lucas. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já havia 18 anos. E estava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. A mulher só olhava para baixo, não podia nem olhar para cima, nem o rosto de Jesus talvez ela visse direito. A encurvatura que o demônio colocou sobre ela só fazia ela ver os pés. E eis que estava, e vendo a Jesus, chamou a si a mulher e disse: olha só o que Jesus disse para a mulher, acompanha aí por favor.
estás livre da tua enfermidade. E ela endireitou-se. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra ao príncipe da sinagoga, aqui onde está o espírito, tinha um espírito de enfermidade, aqui, irmãos, só para vocês verem aqui, tinha um espírito de enfermidade, tá vendo? Tinha um espírito de enfermidade, tá aqui, um demônio que causava-lhe a enfermidade. E aí vai mostrar que os príncipes das sinagogas acharam ruim com ele porque ele curou no sábado. Oh, como tem gente que fica preso à sistematização, fica preso à liturgia do culto. Quando Deus quer operar, ele opera, ele não é obrigado a agir dentro de um padrão, não. Eu já estive no culto onde não teve pregação, teve só louvor. Deus usou os louvores e o pessoal caiu na sua presença. Eu estive no culto que na hora do primeiro louvor, Deus usou alguém e profetizou, e foi um culto todo de profecia, mas profecia direta de Deus. E eu tive um culto que Deus usou o pastor da igreja, tinha alguém preparado para pregar, mas o pastor da igreja foi usado por Deus e trouxe uma mensagem extraordinária à igreja. Naquela noite não teve louvor, só teve pregação. Depois o pregador ainda pregou. Então você precisa entender que Deus trabalha como Ele quer. Eu já tive num culto onde foi milagre de início a fim. Onde é que está isso errado? Certo? Então nós temos esses exemplos aí registrados por Lucas, e você não pode desprezar estas situações. Vamos à frente. Bom, aproveitando aqui, deixa eu dar um alô aqui. Nós já demoramos muito na videoaula, vamos tentar encerrar rápida. Dar um alô aqui a Janaide Batista, Pai do Senhor, irmã Janaide. Um alô aqui a Nelci, está acompanhando a nossa aula. Inclusive Nelci está feliz, está de netinho novo, né, Nelci? Deus te abençoe. Ao irmão Agapito Bonfim, eu gosto muito desse irmão, inclusive ele para mim é um exemplo. Já é alguém de muita experiência na vida e resolveu fazer faculdade, e o que chega a mim são as boas notícias das provas e etc. Deus te abençoe, viu? Deixa eu dar aqui também um alô ao irmão Reginaldo. Reginaldo é uma bênção. Pai do Senhor, doutor Claudionor, o Senhor dos Exércitos continua te abençoando. Deus te abençoe, irmão Reginaldo. Falamos hoje cedo por telefone. Deus te abençoe. Aliás, pela rede social. Meu amigo Michel Santiago, aqui eu tiro o chapéu. É um prazer, companheiro, tê-lo conosco aqui. Meu amigo Marco Lins, esse aqui é amigo do peito. Deus te abençoe, Marcão. Está aqui também irmão Gesiel. Deixa eu ver esse aqui. É nome de pregador, viu? É Gesiel Gomes. Deus te abençoe, meu irmão. Está aqui também o irmão Maciel. Maciel chama de meu professor quando eu sou aluno dele. Ô Maciel, você é uma bênção, viu? Está aqui também Jonathan. Deus te abençoe, Jonathan. Deus te abençoe a todos os irmãos. Vamos partir para a conclusão da aula, que está ficando muito longa. Seguindo aqui, eles possuem pessoas e possuem também animais. A atuação dos demônios é uma realidade, não pode ser subestimada. Todavia, não deve ser supervalorizada. Infelizmente, tem filmes aí com ampla divulgação que fala do exorcismo e coisa e tal. E nós vemos alguns exorcistas que tem água benta, que tem cruz. Não tem nada disso. Os demônios são expulsos em nome de Jesus e acabou a conversa. Ponto final. Aquilo lá é balela. É balela. Infelizmente, há cultos que se mencionam mais demônios do que o nome de Jesus. Jesus perde o centro do culto para algumas aparições assim. Deus nos livre disso. Aprendam, irmãos. O culto é glorificação no nome de Jesus. Se tiver um demônio, deve ser expulso e acabou a conversa. Como também não deve ter anjo, né? Eu participei de um culto uma vez na cidade de Cristópolis. Eu era novo convertido, em 1992. E um pregador veio e ele do púlpito, eu estava à direita, à esquerda dele, ele estava à minha direita. E ele do púlpito falava de asa de anjo que estava lá sobre a cabeça de uma irmã, e a irmã entrou no poder. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Anjos só aparecem quando Deus manda. Anjo que aparece sem Deus mandar, a Bíblia diz que pode ser aquele que pode se transfigurar em anjo de luz.
E Paulo diz que ainda que apareça um anjo do céu e traga-nos um evangelho diferente daquilo que estava sendo pregado, que foi anunciado pelo próprio Senhor Jesus, que seja anátema. Então vamos cuidar, porque demônio não deve ter lugar no nosso culto. Nosso culto é exclusivamente a Jesus Cristo. Eles são agentes de enfermidades, nós já lemos, né? Falamos ali sobre o jovem lunático que tinha epilepsia, nós falamos sobre o mudo, nós falamos sobre a mulher encurvada, né? Como Jesus lidou com os demônios. Pronto. A relação de Jesus com os demônios foi simples. Saia, deixe esse corpo, ponto final. Em um caso, Jesus perguntou o nome dele só para que soubesse e estivesse registrado, senão nós não teríamos esse registro, que pode entrar mais de um. E é interessante a Bíblia registrar que quando o Espírito vem e os demônios saem, o Espírito limpa a casa. Mas quando nós agimos que o Espírito se afasta da casa, o demônio entra. E não vem só, traz outros. Então vamos cuidar disso aí, né? Fala do valente, o mais valente, etc. Assim como a luz ilumina as trevas, não há qualquer acordo entre o Senhor Jesus e os demônios. Ele veio para desfazer as obras deles entre os homens. Ponto final. Jesus os expulsa e acabou a conversa. É o terceiro ponto da nossa lição. 3.1. Jesus expulsou os demônios. Os demônios agem em diferentes modos em relação às pessoas, né? Em uns casos cantam, em outros casos riem, em outros casos escravizam, em outros casos põem sobre uma cama. Eles podem habitar, possuir, enfermar e até matar a pessoa, né? Atenção, o ladrão, lá em João 10, vai falar sobre o pastor e o mercenário. Se você ler, ela está falando do pastor e o mercenário. Mas João 10:10 nós podemos livremente fazer uso dele neste contexto aqui, dizendo que o ladrão, que o mercenário é um ladrão, vem matar, roubar e destruir. O mercenário só quer matar a ovelha, roubá-la, mata, bota nos ombros, ela morre e depois destrói. Tira o couro, vende, acaba, ele só quer o lucro. De igual modo são os demônios. Mata, rouba e destrói. É assim que funcionam os demônios. Nem sempre alguém chega ao nível da possessão em que perde os sentidos, pois foi o caso do gadareno. O gadareno, por exemplo, ele perdeu todos os sentidos, mas na maioria das vezes a possessão pode ser sutil. Jesus, por exemplo, num dado momento, Pedro veio falar-lhe algo e Jesus disse: passa para trás de mim, Satanás, porque Jesus viu que Pedro estava sendo tentado. Então nós devemos tomar cuidado com isso também. E nem tudo que nós sabemos, nós vimos, é possessão demoníaca. Então você vai buscar o batismo do Espírito Santo e, se é batizado, vai buscar o dom de discernir os espíritos, para que isso fique claro, para que você entenda com clareza. Jesus ensinou sobre os demônios. 3.2. Ao analisarmos os evangelhos, encontramos ensinos e citações do Senhor Jesus acerca dos demônios para os seus discípulos. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou tanto pelo exemplo como pela teoria. Jesus expulsou o demônio de um homem numa sinagoga. Nós já lemos. Jesus ensinou que os demônios guerreiam para desviar o novo discípulo da fé. Nós já lemos. No caso do lunático, ensinou que há castas de demônios que apenas saem com jejum e oração. Nós já lemos. Ensinou sobre o destino final do diabo e seus anjos, que é o inferno. 3.3, e nós já vamos encerrar. Jesus deu poder e autoridade aos seus discípulos. Vamos voltar para Lucas capítulo 10, verso 17. Aqui faz a referência do capítulo 9, verso 1, que diz: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios. Quando os discípulos voltam da grande comissão, eu acho que vai ser no capítulo verso 19, verso 20 do capítulo 10, eles vão dizer para Jesus que estão felizes porque até os demônios se lhes submetem. Aí Jesus faz uma cara estranha assim e diz: eu vos dei poder sobre os demônios. Eu vos dei poder. Alegrai-vos antes pelos vossos nomes está escrito nos céus. Mas o que nós queremos usar para a nossa aula é o verso 17, que diz que eles, os discípulos, diziam: os demônios se nos submetem. Então nós temos aquela prova que os demônios submetem-se à igreja, aos servos do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, vamos viver em vida consagrada para expulsarmos os demônios que por acaso surgirem e
para que o Senhor nos livre das tentações. Os demônios são expulsos e as enfermidades são curadas porque há poder no nome de Jesus. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Atenção, expulsar demônios e enfermidades não autentica um cristão, mas Jesus nos disse que pelo fruto é que conheceremos o verdadeiro. Interessante é que alguns vão chegar diante do Senhor e vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome e tal. Jesus vai dizer: não vos conheço. Então, o ideal realmente é ter uma vida consagrada na sua presença. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente. Ó, que coisa interessante, o próprio Jesus nos revela que ele é quem vai dizer isso. Que muitos não creem que ele morreu e ressuscitou. Nós cremos que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e virá nos buscar. Olha que bênção, louvado seja o seu nome. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então pode ser que alguém pratique a iniquidade e mesmo assim ainda expulse o demônio, né? Recomendação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho Sinótico de Marcos capítulo 10, verso 38. E aí entra aquilo que nós já falamos, que a tentação vem pelo atendimento dos nossos instintos, nossas vontades, pelos sentidos que nós temos. Conclusão: os demônios não são forças, fluidos ou criação da mente humana. São seres reais, pessoais e estão em ação. Devemos conhecer seus ardis para não sermos enganados. Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Todos os discípulos de Cristo são envolvidos na batalha espiritual, mas o Espírito Santo está conosco para nos equipar e preparar. Batismo do Espírito Santo e dons espirituais. Não devemos ter medo, pois a vitória está garantida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e que esta aula possa te auxiliar na aprendizagem e no ensino da Escola Bíblica Dominical, que você se torne um aluno da Escola Dominical. Logo mais colocaremos esse vídeo no YouTube, e se você quiser, dá uma curtida lá no YouTube, e assim você sempre vai saber quando nós colocarmos vídeos novos. Que Deus abençoe, a paz do Senhor, e até a próxima semana, se assim o Senhor nos permitir.